Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Hoje eu estou trazendo para vocês 5 questões do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, tá certo? Que deve ser a banca aí do teu concurso. Por este motivo você deve estar acompanhando o vídeo. De antemão eu peço que você curta, comente, compartilhe, ajude o canal a continuar crescendo e de forma bem objetiva, como já é característico. Vamos lá, gente. Primeira questão, para o cargo de secretário escolar júnior do ano 2023. Vejam. Essa é uma questão, ela cabe várias dicas, vários insights, e eu preciso que vocês tenham muita atenção, tá? Aqui existe um texto, tá certo? Que eu não trouxe, mas eu já não trouxe de forma proposital para mostrar aos senhores e às senhoras que é possível responder questões de língua portuguesa quase sempre, sem precisar ler o texto. Tudo bem? Aqui ele pede para que você considere a inferência, ou seja, a interpretação do que foi apresentado no texto. Inferir é interpretar, tudo bem? Aí ele vai dizer assim, é possível através da leitura do texto afirmado em, ele quer saber das afirmações acima, o que é possível inferir que o texto trouxe. Mateus, mas eu não li o texto, mas a gente não precisa, reitero, vamos lá. O item 1, gente, ele diz assim, segundo a Organização das Nações Unidas, para a alimentação e agricultura, a elevação do preço dos alimentos observada entre os anos 2020 e 2021 não se repetiu em 2022, onde tiveram um recuo de 18%. Gente, isso aqui nem existe. Não existe, a gente não precisa nem ler o texto para saber que não teve recuo nenhum e tão pouco de 18%. Quem dera, ainda diz assim, seu valor líquido. Tudo bem? Veja, como é que a gente faz prova de múltipla escolha? Eu sei que o item 1 está errado. Eu já corto a letra A e já corto a letra D. Tá certo? A gente trabalha dessa forma para otimizar o tempo na hora da prova. Agora, detalhe, isso com uma análise prévia, sabendo que de fato o item está errado, ok? Vamos ler o 2? Ele diz assim, a alta de preço dos alimentos, a que se faz alusão no primeiro parágrafo, atinge não apenas os países importadores líquidos de alimentos, mas também as populações mais pobres, dos exportadores líquidos de alimentos. Perfeito! Perfeito, atinge duplamente pela falta de alimento dentro do país que importa e pela falta do retorno financeiro que o país tem com as importações. Eu nem li o texto, eu só cheguei a essa conclusão pela simples leitura do item. Aí aqui a gente já matou a questão. Perceba, se eu sei que o item 2 está correto, e na letra C ele está dizendo que o 3 e o 4 está correto, automaticamente eu sei que o item 4 está correto e que o item 3 está errado. Tudo bem? Gabarito para a gente, B. B de bravo. Só confirmando, no item 3 ele vai dizer assim, que o Brasil, apesar de ser o maior fornecedor de proteínas animais, também tem se destacado, principalmente depois da pandemia, por superar todos os problemas relacionados à segurança alimentar. Quem dera, né, gente? Isso não aconteceu. A gente busca isso, mas não aconteceu. Já o quarto tá certo, porque ele diz assim, o item 4, perdão, a Proteção Mundial de Alimentos lançou alerta no qual prevê a elevação do desabastecimento e da desnutrição mundial. Associadas a tais riscos, estão, entre outros, eventos climáticos extremos, perfeito, e os conflitos bélicos, países como a Rússia e a Ucrânia. Gente, correto. Correto, é isso. Show! E é assim que você vai fazer a sua prova, é assim que você vai começar a praticar nos seus simulados. Olha para a questão, sabe que o item 1 está errado, já vê as alternativas, já elimina e a gente já pula para a próxima. A questão de número 2 diz assim, tem se destacado bastante os efeitos negativos da guerra da Ucrânia na oferta mundial, na oferta agrícola mundial. Gente, ele quer que você assinale a alternativa que foi reescrita, e aí vem reescritura de frases, tá certo? Importantíssimo. As bancas adoram, sobretudo o IBAN, Sebrasp, etc. Aí ele diz assim, de forma, aí você tem que entender, ele quer a reescrita que preservou o sentido original, bem como também respeitou os padrões da norma culta. Por vezes a banca busca apenas o sentido, mas às vezes ela quer as duas coisas, sentido e também o respeito à norma culta. Na letra A, nós temos assim, os efeitos negativos da guerra da Ucrânia, vírgula, têm se destacado bastante na oferta agrícola mundial. Gente, qual é o sujeito desta frase? Qual o sujeito desta oração? O que tem se destacado bastante na oferta agrícola mundial? Os efeitos negativos da guerra da Ucrânia. Eu lhe pergunto, essa vírgula poderia estar separando o sujeito aqui? Não, Mateus, então aqui está errado, tudo bem? Agora veja, na guerra Rússia-Ucrânia, destaca-se bastante os efeitos negativos da oferta agrícola mundial. Gente, aqui nós temos uma locução, tá certo? Uma locução adverbial
que por ser longa, ela precisa de uma vírgula. Então, na letra A, ela colocou onde não deveria, e na letra B, ela não colocou onde deveria, por isso a letra B está errada. Agora percebam, o próprio Word já me entregou. A letra D está errada porque ela tem um erro. Esse é o corretor ortográfico, para quem usa o Word sabe. Tem um erro aqui. E nesse caso, gente, é de acentuação. Porque a palavrinha que tem, quando está relacionando ao plural, e aqui está relacionando aos efeitos negativos, ela precisa do acento. Coisa que a banca não colocou. Logo, letra D está errada, gabarito C de Cristo. Tudo bem? Vejam, os efeitos negativos da guerra da Rússia e da Ucrânia tem se destacado bastante na oferta agrícola mundial. Preservou o sentido e respeitou a norma padrão. Tudo bem? Essa questão é uma questão que demanda um pouco de tempo na hora de vocês responderem. Por quê? Não pode vir com aquela mente aberta e dizer assim, poxa, apenas o sentido ou apenas o aspecto da norma culta. Não, as duas coisas. Agora, se você vai pelo o que mais convém. Eu acho que se você for observar esses aspectos de norma culta, é mais fácil, tá? Pelo menos do meu ponto de vista. A terceira questão diz assim, eu peço até desculpa, eu disponibilizei esse material, se você não está no grupo do canal, você está perdendo, eu sempre disponibilizo antes material para que vocês possam responder e depois acompanhar a correção aqui no canal, tá certo? Lembrando, eu vou deixar o material na descrição para que vocês possam fazer o download e utilizar como revisão. Gente, eu esqueci de marcar o termo que está em destaque. O termo em destaque aqui é o para. Tudo bem? Perdoem. Mas vamos lá. Ele diz assim, aqui, gente, eu só olho o que é que está em destaque e já vou para o comando da questão. Eu nem leio a frase, perceba. No contexto que está inserido, o elemento em destaque, o para, estabelece na frase a relação de finalidade, comparação, sentido, explicação, vamos ler, que empregam parcela considerável de suas rendas para comprá-los. Mateus, como é que eu sei que é finalidade? Como é que eu uso? Por exemplo, eu dizia assim, considerável de suas rendas para isso, tá certo? Então, o isso, quando eu troco por isso, para mim, eu consigo subentender que é finalidade, gabarito da nossa questão A de aprovado e aprovada que vocês serão. Tudo bem? Já aqui nós temos a mesma frase e ele diz assim, o pronome oblíquo, los, presente no excerto, faz referência direta a quê, gente? Gente, o los, de comprá-los, está fazendo referência direta a quê? Aos pobres? Não, né? Aos preços internacionais? Não, a gente nem está vendo isso na frase. Aos alimentos? E aí? Ou a renda da população mais carente? Gente, letra C de Cristo. Mateus, como é que eu chego a essa dedução? Gente, pergunte. Comprá-los. Comprá-los o quê? Os alimentos. Mateus, mas os alimentos não estão na frase. É verdade. Mas aí você vai para uma dedução. Tá certo? Você vai deduzir de que aqui era necessário que nós tivéssemos o texto. Eu peço perdão porque fica difícil de responder sem o texto. Mas, gente, olha, que empregam parcela considerável de suas rendas para... No que as pessoas dedicam parcela considerável de suas rendas? Para comprar os alimentos. Tudo bem? Tranquilos, tranquilas? É verdade que era difícil chegar a essa dedução, mas é somente uma questão exemplificativa, lembrando que na prova vocês terão o texto, tudo bem? Ou pelo menos ali o período para que vocês possam analisar. Última questão diz assim, ele separou, eu nem vou ler a frase, tá? Fotossíntese, climáticas, água e maquinário. Aí ele diz, gente, vejam, percebam que o IBAN ele trabalha com múltiplas formas de questões. Ele traz questões com itens, eles trazem questões com ABCD, tá certo? Trazem questões ali para você analisar, enfim. Perceba, ele diz assim, podemos afirmar que foram acentuadas em função da mesma regra gramatical os vocábulos. Aí ele vai dizer, dos pares 1 e 2, fotossíntese e climáticas foram acentuadas pela mesma regra? De fato, foram, mas não apenas. Então, letra A, errada. Ele diz, os destacados em 1, 2 e 3, aí você vai olhar para a palavra. Gente, maquinário, olha a posição do acento. Está na mesma posição do acento de climáticos e fotossíntese? Não, está errado também. A letra C diz assim,
Do par 1 e 2, então quer dizer, fotossíntese e climáticos pela mesma regra, tá certo? E do par 3 e 4 pela mesma regra, respectivamente, está aqui o gabarito. Há quem divija, tá certo? Pela questão do maquinário, aqui o acento emprega na palavra maquinário, mas enfim. Aí a letra D vai dizer que nenhum dos vocábulos foi acentuado a partir da mesma regra gramatical. Não, a gente já sabe que inquestionavelmente fotossíntese e climáticas foram aplicadas. Agora, água e maquinário é questionável, mas a gente, na dúvida, lembrem, a gente não elabora a questão, a gente responde a questão. Então, cuidado na hora da prova para não ficar procurando pelo em ovo e perder ponto por besteira, tá bom? Gente, hoje de forma bem célere, né? Bem rapidinha mesmo aqui, de forma bem didática, a gente bateu aí as 5 questões. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se for, eu vou pedir mais uma vez que você curta, comente, compartilhe o vídeo, me ajude a alcançar mais pessoas. Sigam firmes e corajosos. Que Deus abençoe a jornada de vocês. Até o nosso próximo encontro. Olha, em 10 minutos batemos 5 questões de língua portuguesa para auxiliar você na preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.